Eu tenho que continuar porque o Paysandu foi até Florianópolis e empatou em 0 a 0 com o Avaí. Um ponto importante. Na verdade, esse ponto foi sensacional. Pela atuação da equipe bicolor, teve pontos positivos também e alguns pontos negativos. Mas pelo que foi o jogo, jogar fora de casa contra o quarto colocado, o melhor ataque da competição, não sofrer gols, a maneira que alguns jogadores do Paysandu jogaram foi bem abaixo do esperado. Então esse empate foi um placar muito bom. No vídeo de hoje vamos analisar como foi esse confronto disputado na ressacada. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense. Então, gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, divulguem, se inscrevam no canal. Só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que vamos abordar esse empate do Paysandu lá em Florianópolis contra o Avaí. Como eu disse na introdução, placar para mim sensacional, tá? Um placar muito bom, porque o Paysandu não fez uma boa atuação, principalmente no sistema ofensivo, jogando fora de casa contra o quarto colocado, o Avaí melhor ataque da competição, o Avaí é o quarto colocado, mas se vencesse o Paysandu se aproximaria até do líder da competição, ou seja, era um jogo difícil, era um cenário difícil, e veio o empate. Ok, tá ótimo, jogou bem? Não jogou, foi bem aquém, mas ótimo, conseguiu esse pontinho, isso que era importante, e conseguiu esse ponto. Antes de a gente entrar na análise em si do jogo, vamos com a escalação do Paysandu primeiro, para a gente fazer as coisas em ordem. O Paysandu foi a campo com Gabriel, Luan, Nobígio, Thalisson, Heverson, Ronaldo Henrique, Anderson Leite, Vilela, Marlon, Vini Faria e Diogo Oliveira. Vamos falar aqui de algumas individualidades que funcionaram, outras não funcionaram, mas os pontos positivos é o sistema defensivo do Paysandu. O sistema defensivo do Paysandu, de maneira geral, conseguiu sair bem, conseguiu sobressair, dificultou a vida do Avaí. O Avaí na segunda etapa teve oportunidades boas de gol. Teve pelo menos uma grande chance com o Marquinhos Gabriel, que acabou desperdiçando, uma boa defesa do Gabriel, goleiro do Paysandu. Gabriel, que para mim foi o melhor jogador do Paysandu, bem seguro, fazendo defesas importantes, mas é lógico, gente, uma hora ia acontecer. A pressão do Avaí era grande. Não tinha como, é muito difícil durante 90 minutos você não ceder nada ao adversário. Então uma hora ia acabar cedendo, como cedeu. Mas aí tinha um goleiro e acabou garantindo a situação, garantindo pelo menos o empate. Então, de maneira geral, o sistema defensivo, principalmente a primeira linha defensiva do Paysandu, correspondeu bem. O problema do Paysandu é do meio para frente. Por quê? Algumas individualidades, como o meio campo, vou começar pelo meio campo, formado por Ronaldo Henrique, Anderson Leite e Vilela. Os três muito abaixo. Muito abaixo. E no primeiro tempo, principalmente, o Vilela, que ao meu ver tinha mais a função de marcação, jogar junto ao Marquinhos Gabriel, deixou muito solto. Tanto ele quanto o Ronaldo Henrique foi o meio-campo do Paysandu permissivo. O meio-campo que sobrecarregou a defesa do Paysandu. Por isso que eu falo, a primeira linha defensiva do Paysandu, ok, gostei. Principalmente do Thalisson e do Nobígio. Eu acho que fizeram bem a zaga. O Luan também atuando como zagueiro, mas muitas vezes, principalmente no primeiro tempo, porque no segundo tempo entrou o Brian Borges, mas no primeiro tempo atuando como lateral direito defensivo, né? Não foi o lateral. Luan, quando joga na direita, é como um zagueiro pela direita, não é um lateral direito. Então essa primeira linha defensiva do Paysandu conseguiu funcionar bem. Só que o meio-campo não ajudou. O meio-campo do Paysandu não ajudou nem a parte defensiva tanto, porque deixou o Avaí com a bola, deixou o Avaí criar, deixou o Avaí finalizar. Como eu disse, o Marquinhos Gabriel do Avaí teve total liberdade no primeiro tempo para finalizar, para armar o time. Então, assim, o meio-campo do Paysandu não ajudou. E foi um meio-campo que teve muita dificuldade para a saída da bola. Então, foi o meio-campo da equipe do Paysandu que não conseguiu ter essa qualidade para sair a bola, os três atacantes muito isolados na frente. Então foi um meio-campo que não me agradou nem um pouco. Permitiu o adversário estar solto e não produziu, não deu dinamismo, não teve a bola, teve dificuldades para sair para o jogo. E um trio de ataque do Paysandu com Marlon, Vini Faria e Diogo Oliveira bem abaixo, porque também sentiu falta da questão do meio campo. O Paysandu só poderia ter bolas longas.
e nem bolas longas estava aproveitando. O Marlon, defensivamente, taticamente, fez uma partida até legal. Tá? Ele compôs bem, taticamente, o sistema defensivo. Ofensivamente, não contribuiu para nada. Mas, taticamente, nessa parte defensiva, como o Paysandu estava sendo bem atacado, ele conseguiu contribuir na parte defensiva. Muito mais que o Vini Faria. O Vini Faria fez já tinha feito na última rodada. Estava chovendo muito, ok, na Curuzu, ok, beleza. Mas hoje fez uma partida bem baixa. Até começou bem, né? No primeiro lance dele, deu uma arrancada, tal, depois se atrapalhou com a bola, mas depois caiu muito. O Vini Faria fez uma atuação bem fraca mesmo. Eu acho que até demorou para ser substituído. Se eu fosse Claudinei, eu teria colocado o Marcelinho antes na partida. Ele entrou no segundo tempo. E o Diogo Oliveira depois saiu, mas o Diogo Oliveira ficou bem apagado, porque é aquela questão. O Diogo Oliveira para jogar dentro da área recebendo bola. Se o time não ataca, aí fica complicado. Aí exigir do Diogo Oliveira sair para buscar a bola, para começar a armar contra-ataque, para dar pique, arranque, aí complica. Ele não tem essa qualidade. Ele tem que ser dentro da área. Mas não foi assim que o Paysandu jogou. Vai para o intervalo no 0-0 e começa com o tempo, o Paysandu mais fechado ainda, né? O Paysandu mais fechado, o Paysandu no segundo tempo, por isso que eu falo, defensivamente funcionou e o placar foi legal. Só que ofensivamente o Paysandu podia fazer mais. Foi uma partida abaixo. O Paysandu no segundo tempo fez uma finalização com o Heverson, que não fez uma boa partida, longe do gol, a única. O goleiro do Avaí não fez nenhuma defesa no segundo tempo. O Paysandu deu uma finalização pro gol e longe do gol no segundo tempo inteiro. E ainda teve algumas promoções de substituições, né? Saiu o Anderson Leite para a entrada do Martins, aí quando entrou o Martins, aí se fechou mais ainda. Com o Anderson Leite, que não fez uma boa partida, mas ele tem uma característica até mais ofensiva que o Martins, que é mais marcação mesmo. Saiu o Marlon para a entrada do Marcelinho, também não rendeu. As substituições também não surtiram tanto efeito. Principalmente as substituições do meio para frente. Então, assim, foi um meio campo do Paysandu e ataque nulos, que prejudicou a defesa, mas a defesa se garantiu. É um empate que, como nós falamos aqui, um empate legal, um empate bom, tem que ter paciência. Mas ficou na zona de rebaixamento. Ok, não tem problema. O Paysandu não pode ficar na zona de rebaixamento na 38ª rodada. Tá? E, de preferência, sair dessa zona de rebaixamento quanto antes. Mas é um passo de cada vez. Então, esse ponto, da maneira que o Paysandu jogou, bem defensivamente, mas muito fraco ofensivamente, permitindo muito o adversário, não atacando, não finalizando, não criando nada, absolutamente nada, tá de ótimo tamanho. Tá de ótimo tamanho. É um passo de cada vez. E o Paysandu hoje só tá na zona de rebaixamento porque começou o Campeonato Brasileiro. Nem digo começou, né? Porque foram 11 rodadas lá embaixo, sem vencer ninguém. Sem vencer absolutamente ninguém. Então o Paysandu estava no fundo do poço, para você ver que a situação era difícil. 12 pontos disputados, venceu 10, continuou na zona de rebaixamento. Na próxima rodada pode continuar na zona de rebaixamento ainda, mesmo se vencer. Para você ver a situação que o Paysandu estava. Mas isso é um passo de cada vez. É lógico que o torcedor quer que saia logo da zona de rebaixamento, quer se livrar logo, é lógico. Mas não tem jeito. O Paysandu estava no fundo do poço, mas agora consegue ver essa luz no final do túnel. E o Paysandu tem que ser um passo de cada vez, não negociar a vitória dentro de casa e tentar buscar pontinho fora. E isso o Avaí é um time qualificado, um jogo difícil, e esse ponto foi muito bom, pelo resultado e pela produção do Paysandu, que foi praticamente nula. É isso, amigos. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Deixa aí o comentário de vocês o que vocês acharam desse jogo. Se inscrevam no canal. Um abraço e até o próximo.